Boa noite, meu nome é Vitor Schott e vamos iniciar agora a quarta edição do Protagoniza Jovem, com o lançamento da cartilha de envolvimento em organizações de juventude. O Protagoniza Jovem é um programa feito pela Rede Nacional de Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil, em comemoração ao Dia da Juventude, 12 de agosto. Ao longo de agosto inteiro, foram feitos 4 programas, 3, 4 com esse, sobre como os jovens podem se envolver em alguma organização de juventude. Todos os programas contaram com convidados para falarem de suas experiências nas áreas de atuação. Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Piscinato e o programa será realizado da seguinte forma. Cada convidado fará uma breve apresentação e depois passaremos alguns vídeos das pessoas que nos ajudaram nessa trajetória. Depois os nossos convidados irão responder as perguntas feitas pelo nosso público. Então, gostaríamos de pedir para vocês que mandem as perguntas no chat para que a gente possa anotar e chamar para os nossos convidados. A nossa primeira convidada é Natália Castilho, que é coordenadora do Núcleo Nacional da Rede de Jovens. Convidamos a Natália para realizar a sua apresentação agora. Falar qual a importância da cartilha de envolvimento em organizações de juventude e como foi buscar os relatos dos jovens que participaram da cartilha. Oi, gente, boa noite. Então, vamos começar me auto-introduzindo. Eu sou Natália Castilhos, eu acho que muita gente já me conhece. Também estou coordenadora do Núcleo Nacional. Sou conselheira estadual de juventude e por isso talvez eu tenha me introduzido um pouco na questão da cartilha, já para ir me adiantando. Sou daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, e tenho 19 anos, aluna de Direito. Enfim, eu acho que a cartilha, de um modo geral, ela estava bem dentro do que a gente pensava nesse momento da rede. Então, a importância da cartilha, né, perguntas bem interessantes de serem feitas. Eu acho que é importante a gente pensar que, quanto ao movimento escoteiro, precisamos pensar também no meio social. Então, quais que são os outros lugares que o nosso jovem pode estar ocupando? Quais que são as outras vertentes de atuação? Quais que são as outras formas de realmente haver esse protagonismo, esse engajamento, o envolvimento juvenil na sociedade? Eu achei interessante o tema em si da cartilha, né? As organizações de juventude, porque, querendo ou não, como jovem, eu acho que por vezes a gente fica um pouco perdido. A gente fica, tá aí agora, o que é que a gente pode fazer nesse momento, em que é que a gente pode estar se envolvendo, quais que são as novas práticas, os novos ambientes que a gente pode estar se inserindo. E, por vezes, a influência que a gente tem mais direta, ao meu ver, é da parte midiática, né? A gente vê, tipo, um outro jovem, um outro amigo se inserindo naquele movimento ou organização, e daí a gente costuma ter aquele interesse e ir atrás. Então, eu acho que hoje um dos grandes veículos que mais divulgam sobre organizações é propriamente o que a gente mais usa, talvez o Instagram e o Facebook. Então, dependendo muito de como vai sendo a pesquisa da gente, a gente vai acabando se encaminhando para um nível de consumir mais desse produto, entender um pouco mais, ter mais produto desse exibido na nossa tela, né? E daí eu acho que a importância da cartilha, ela veio para dar um norte justamente a nós como jovens. É um material de apoio, ele vai ser bastante significante para aquela pessoa que talvez não saiba o que fazer naquele momento, queira se engajar em mais algo e não tenha ainda conhecido uma organização ou algum outro caminho que faça, que seja de acordo com o teu projeto de vida, com aquilo que você quer e aquilo que você normalmente já atua. Então, uma coisa que eu costumo falar para quem me pergunta sobre organizações de juventude é que a gente deve se prender e se ater àquilo que normalmente a gente já pratica na nossa vida. Então, digamos, se eu estou muito inserida nessa comunicação política, por exemplo, se eu estou mais próxima atualmente das vertentes, sei lá, de direito, enfim, eu vou buscando coisas e organizações os quais, de fato, eu entenda que aquilo ali tem a ver com o que eu prego, tem a ver com aquilo que eu me sinto bem de fazer, ou tá ali compondo. Então, eu acho que a grande importância é mostrar para nós, como jovens, que temos várias opções e que a gente pode estar escolhendo dentro desse leque aquilo que tem a ver com a nossa personalidade. Já que a gente chegou no estágio da nossa vida como jovem, né? Que a gente começa a fazer certas escolhas e que a gente realmente começa a dar andamento e normalmente está atrelado mais à carreira profissional. Então, a princípio, eu acho que a maior importância é essa, é de realmente entendermos que temos várias possibilidades e que a gente pode
buscar de acordo com o que já gostamos. Mas, em especial, esse processo de formação da cartilha foi muito interessante como um todo. Quando eu entrei para a cartilha, né, eu já era conselheira, eu entrei para ser conselheira em 2019, quando eu fui empossada. Eu sou conselheira estadual e titular do meu conselho, então eu já convivia com muitas organizações. Mas até então, eu conhecia as organizações só pelo que elas eram, pelos títulos delas. Eu nunca tinha parado para realmente me inteirar de como é que ela funcionava, qual que é o processo para entrar nela. Então, são várias questões que a gente normalmente não para pensar. E daí, por exemplo, eu conheci algumas organizações, como é o caso dos próprios conselhos, o qual eu fazia parte. Eu sabia que existia, eu estava inserida na instância estadual, mas daí eu não conhecia como é que funcionava o conselho a nível municipal ou a nível nacional. Então, eu tinha domínio daquele assunto que eu frequentava, mas não dele de um modo mais abrangente, de como é que surgiu, por que surgiu. E nesse processo da cartilha em si, a gente vai descobrindo muita coisa. Eu acho que cada jovem que estava inserido na cartilha de algum modo descobriu muito, além das outras organizações, mas também da própria, de realmente parar para poder ler e entender, de fato, o que é que fazia para poder surgir aquilo e como é que era a dinâmica realmente da nossa organização. Então, foi muito interessante nesse processo todo buscar pessoas novas. Quem acompanhou esse processo da cartilha viu que a gente chegou a lançar uns 4 ou 5 chamadas, né, em que foram bastante construtivas. A princípio, começamos com o Núcleo Nacional, esse processo. Então, tínhamos dentro do núcleo várias pessoas engajadas em algumas frentes, e foi a princípio como a gente começou, né? A gente viu primeiro os de dentro, quem é que conhecia quem é que podia puxar para esse processo. E daí em diante, a gente foi vendo que tinha várias outras maneiras, várias outras organizações que podiam estar sendo trazidas de pessoas talvez não tão próximas. E aí foi o momento que dá aquele start de vamos deixar que as pessoas venham e não a gente ir às pessoas, sabe? Da gente realmente ficar totalmente aberto para que esse processo acontecesse por si só e viessem coisas novas, realmente, coisas que a gente não conhecia, talvez. Então, assim, o que a gente fez foi realmente parar para poder analisar como é que seria esse escopo. E daí, a princípio, a gente começou a realmente ver como é que poderia se organizar, quais eram as vertentes que estávamos analisando naquele momento. E aí começamos a chamar as pessoas, deixando em aberto de acordo com aquelas vertentes. Então, esse processo de conhecimento com as vertentes, esse processo realmente de ver o que era cada uma, foi muito interessante, principalmente por cada um trazer uma visão nova daquilo que a gente já tinha. Bom, muito obrigado, Natália. Gostaria de lembrar a todas e a todos que mandem as perguntas pelo nosso chat, para que a gente possa encaminhar no último bloco do programa. A nossa segunda convidada é a Maria Luísa Guiller, ela é comunicadora do Núcleo Nacional da Rede. Então, gostaria de convidar a Malu para fazer a apresentação dela agora. Boa noite a todos. Eu sou a Maria Luísa Guiller, eu trabalho como comunicadora do Núcleo Nacional. Eu também atuo como escotista no ramo escoteiro e faço parte da diretoria de comunicação aqui da região do Paraná. Então, foi me questionado qual era a maior dificuldade encontrada pelos jovens líderes para se envolverem nas organizações de juventude, né? E a gente tem muita dificuldade porque essas informações nem sempre estão aí para a gente. A gente está se envolve bastante, então, com o movimento escoteiro, e às vezes acaba não dando muita visão para outras organizações. Só que isso não é vantajoso para a gente, porque dentro do movimento escoteiro a gente já trabalha com competências que a gente desenvolve que é para estar atuando aí na sociedade, né? Então, esse envolvimento fora ajuda a gente se desenvolver ainda mais e aproxima as outras organizações do movimento escoteiro.
Aí também, Malu, se puder falar, existem alguns planos de divulgação de ações assim para outras organizações de juventude aqui na rede? Vocês pretendem conversar com outras organizações para ver se divulgam as ações delas também dentro da Rede Nacional de Jovens Líderes? Existe alguma previsão para isso? Vocês já comentaram sobre essa ideia? Então, o lançamento dessa cartilha, né, é o nosso marco inicial. Então, é onde a gente pretende traçar essa aproximação com outras organizações. E essa cartilha, ela cumpre dos itens que está previsto no nosso plano de ação, né, da rede, e ela é o que tem para a gente, todos os jovens líderes, se aproximarem de outras organizações, né? Então, não só estarem sendo ativos dentro do movimento escoteiro, mas sendo ativos na sociedade. E a gente também está aberto, né? Se essas organizações vierem, a gente entra em contato com elas e se eles quiserem, a gente pode sim ajudar a divulgar coisas que eles propuserem para a gente para envolver mais os nossos jovens. Perfeito. Muito obrigado. A gente reforça, né, para todos mandarem aí as perguntas, as interações. A gente já teve algumas. Se o Piscinato puder mostrar aí os elogios, pessoal parabenizando aí. A Isabel Cristina. Essa cartilha com certeza será muito instrutiva e incrível. Obrigado, Isabel. O João Pedro ali, falando que eu e o Piscinato nós somos maravilhosos. Minha mãe também fala isso. Obrigado, João. A Maria Florência ali também falou, lindos. Rafael Verneburg ali, que participou com a gente semana passada, parabenizando a iniciativa. O João Caetano Santos falando quanta beleza. O João Pedro ali comemorando alguma coisa que falaram durante o momento aqui do programa. Muito bem. Agora a gente vai convidar o Felipe, nosso terceiro convidado, né? Felipe Bertollo, que é coordenador do Núcleo Nacional da Rede de Jovens. Felipe, quero, por favor, que fale aí uns 10 minutinhos sobre qual o panorama, tá, do país que a juventude brasileira se insere, que foi a parte que você ficou responsável na cartilha, e também como foi trabalhar em uma cartilha de temática que, pelo que eu sei, é inédita para a Rede Nacional de Jovens Líderes. Fica à vontade aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer participar aqui com vocês. Gostaria de parabenizar primeiro o Piscinato e o Vitor, né, pelo excelente trabalho que tem feito nesse último mês conosco. Aceitaram participar desse desafio e têm feito um trabalho maravilhoso, né? Inclusive ajudando a divulgar a cartilha, né, que trabalha temas que dialogam com o que nós desenvolvemos no Protagoniza, né? Então, parabéns por terem desenvolvido os scripts, o roteiro, feito divulgação, enfim, trabalharam muito bem junto com as nossas comunicadoras. E você vai pedir a palavra? Vai. Só agradecer também ao Thiago Aquino, ao Pedro Lacerda, a Nicole Andrade, que também participaram aqui junto com a gente na organização de tudo, tá certo? Pode continuar. Não, perfeito, ótima lembrança, inclusive. Pois bem, então, terminando minha apresentação, como você disse, eu sou coordenador do Núcleo Nacional de Jovens Líderes, né, participei da cartilha, né, coordenei ela, e, bom, vou inverter um pouquinho a ordem das perguntas, tá? Acho que é até mais fácil para a gente entender esse contexto de como surgiu, enfim, e por qual a importância dela para a instituição. Então, para os que não sabem, a Malu, ela comentou ali sobre como a cartilha ela atende uma previsão do planejamento estratégico. Vale fazer uma retrospectiva até 2018, no finalzinho de 2018, quando a gente começou a pensar na ideia de um plano de ação, processo que eu coordenei, inclusive, à época. A gente desenvolveu uma série de ações e uma das áreas, né, de desenvolvimento institucional e relações institucionais, né, foi algo que a gente estava dando uns primeiros passos nessa área, era algo que a rede fazia de forma empírica, não era organizado ou planejado, né? Então, algumas vezes nós tínhamos contato com outras organizações, nós sabíamos de jovens que tinham envolvimento com organizações de juventude,
especificamente, na época, tínhamos uma mentalidade muito voltada para conselhos de juventude ou participação em organismos governamentais, né? E aquilo começou a ter uma... Enfim, surgiu uma necessidade de como a rede, hoje, ela não se envolve com essas organizações. Então, quando a gente pensa que a rede é um movimento que participa do movimento escoteiro, que envolve milhares de jovens no Brasil, e a gente não é conhecido por outras organizações, a gente pensa que devemos buscar meios de sermos vistos e impactar a vida dos jovens que participam conosco da rede, para que eles também busquem outras iniciativas que muitas vezes atendem mais uma perspectiva de participação cidadã que eles tenham, né, dentro da sua vida pessoal, enfim. E isso vem através de participação de organizações de juventude governamentais, através de organizações estudantis. A gente, enquanto rede, e buscando impactar o envolvimento juvenil, né, especialmente o envolvimento dentro da sociedade, a gente também impacta para jovens, escoteiros e sêniors e guias, né, que desde que estão no ensino fundamental e médio já tem representação dentro de grêmios estudantis, então é uma área de impacto que a rede está gerando também, que extrapola a própria iniciativa da rede, né. Então, desde aquela época, a gente já começou a pensar nessa estrutura. Depois nós tivemos, né, a partir de 2019, o começo da construção desse documento, como a Nath narrou, né? E daí a gente começa a fazer toda essa fundamentação, e daí uma das partes que eu trabalhei, inclusive gostaria de elogiar o Vitor por um texto maravilhoso que ele fez para a gente, sobre a juventude na sociedade brasileira, fazendo enfim, localizando os leitores da cartilha sobre como nós estamos hoje, qual a importância da juventude nesse período, né, nesse começo do terceiro milênio que a gente está vivendo, né? E um dos feedbacks que eu recebi, inclusive, de uma das pessoas que leu a cartilha, elogiou o texto, inclusive fiz questão de na época, dar os créditos para o Vitor, porque foi uma iniciativa dele trazer isso, foi sobre como a gente, através da cartilha, fundamentou o porquê a juventude não é mais o futuro e sim o presente. Muitas vezes isso é algo que é falado através de enfim, buscando um impacto da frase, mas nunca a gente entende o porquê isso, né? Então, trazer essa perspectiva de que a juventude, ela hoje, sendo maioria, a gente está num período que, pela última vez, talvez, na história, nós tenhamos a maioria de juventude, a gente está entrando numa população que vai envelhecer e que a gente vai ter uma transformação social enorme, né? A própria pandemia que nós vivemos hoje, ela já traz uma transformação tão grande quanto, e é só a pontinha do iceberg para algo que vai vir, né, nessa tendência. E o Brasil, como um país em desenvolvimento, que dentro da América Latina tem uma posição razoavelmente, enfim, avançada nesse processo, a gente tem essa vivência ainda mais em destaque, né? Então, a gente traz dentro da cartilha o porquê é importante a gente participar enquanto jovens e nos capacitarmos e buscarmos espaços de participação social e ocupar, de fato, as posições de tomada de decisão, seja em organizações de juventude não civis, enfim, seja em organizações governamentais e, quiçá, em próprias estruturas governamentais formais, né? Tanto que a gente traz, né, sobre a juventude partidária, pessoas que vêm a participar e ser candidatos a cargos públicos, enfim. A gente tem, desde o começo desse milênio, né, ou desse século, que coincidem, né, a gente tem dentro do Brasil um esforço grande para a participação juvenil. Então, desde 2003 e 2004, nós tivemos a criação de uma comissão especial para a criação de políticas públicas para a juventude. Isso trouxe a ideia inicial de um Plano Nacional de Juventude, que até hoje não foi aprovado, inclusive está especificado lá sobre um pouquinho dessa jornada. Inclusive, esse ano é bastante simbólico para esse processo, porque para os que têm esse contato com organizações de juventude, especialmente com Juve e Sejuves, a gente vai ter a Conferência Nacional, né, esse ano, e um dos temas que são bastante levados a esses espaços é uma tentativa de aprovação desse plano, que com certeza vai aumentar bastante os incentivos públicos, né, através de políticas públicas, afim, para a juventude. Então, a cartilha ela vem em um momento muito bom nesse sentido, né?
e a gente espera que o impacto seja tão grande quanto tem sido o trabalho que a gente teve para fazer ela. Bom, deixa eu até lembrar qual é a segunda pergunta, que vocês me pegam nessa parte. Só um segundo. Bom, então, o trabalho na cartilha, ele é bastante... Eu sei que eu estou me alongando, tá? Perdão. O trabalho na cartilha, ele foi bastante prazeroso. O processo de... Bom, para quem não sabe, eu participei da escrita, né, da cartilha, principalmente a primeira parte, né, que quase tudo foi eu que escrevi, com exceção do que o Vitor trouxe, que eu falei ali, que ficou muito bom o texto. E participei da revisão também, né, alguns outros pontos. Nesse processo de revisão, especificamente conteúdo, foi um processo de crescimento enorme, né, de ter que ler 1000 vezes vários documentos que enfim, integraram, que são fundamentações da cartilha, e esse processo, com certeza, foi engrandecedor, e também pude ver o quão envolvido e quão esforçados são todas as pessoas que participaram conosco, né, que ao desenvolver textos foram atrás de referências sérias, que não ficaram apenas copiando o texto, que fizeram produções próprias, né? E se vocês forem ver lá no finzinho da cartilha, onde a gente tem as bibliografias, tem textos que podem auxiliar ainda mais para quem tem interesse em ir atrás de informações sobre como se deu esse processo histórico, como, enfim, como pode se criar organismos, né? A gente apresenta dentro da cartilha como que cria um grêmio estudantil, como cria um DCE, enfim. Mas acho que é isso, eu estou me alongando bastante, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, muito obrigado, Felipe. Gostaria de relembrar que a interação do público no chat ela é essencial para o nosso programa. E agora eu gostaria de convidar a nossa quarta convidada, é a Larissa Oliveira, comunicadora do Núcleo Nacional. Então, Larissa, seja bem-vinda e faça a sua apresentação. Boa noite, gente. Como o Pisso já falou, eu sou a Lari, eu sou comunicadora do Núcleo Nacional de Jovens Líderes até o ano que vem, até 2021. E atualmente eu trabalho como assistente de Alcateia, mas a minha linha de formação completa é em dirigência institucional, e além disso eu sou professora e também marqueteira digital e designer. E aí ficou comigo essa questão da editoração, da cartilha, de transformar esse documento em algo bonito para os olhos. E como foi perguntado, né, como é que foi essa experiência de editar e diagramar a cartilha? Ela foi uma experiência intensa, ela foi muito interessante, porque ela também foi nostálgica para mim, me fez relembrar o meu momento de movimento estudantil, quando eu tinha os meus 14, 15, 16 anos, quando eu estava no ensino médio. E aí, reler esses textos fez com que eu sentisse uma certa proximidade com a cartilha, mas a gente não pode dizer que são tudo mil flores, porque é um trabalho muito intenso, tu chegar num documento que não é teu, né? Eu estou me apropriando de um texto de outras pessoas, eu estou me apropriando de um material que foi feito, pensado com muito carinho, e aí a gente tem que pegar isso e transformar isso em algo bonito para os nossos olhos, que encante o nosso leitor, que transforme a leitura dele em algo leve, e que realmente engaje ele, que ele goste daquele material, que não seja só mais um PDF perdido na internet, mas que seja um PDF de referência, que as coisas conversem entre si, que mostre que aquilo é juventude, que foi feito de jovem para jovem. Então, fazer a edição e a diagramação, por um lado, ele é bem intenso, porque a gente tem que ficar revisando e olhando e buscando referências, e também buscar referências não quer dizer copiar de outro lugar, e a gente tem que tentar sempre inovar, e não foi um trabalho solitário. Eu não posso dizer que eu fiz tudo sozinha, o tempo todo a cartilha passou por várias revisões, tinham coisas que para mim eram legais, que para outros não eram legais, e a gente tem que começar a juntar esse quebra-cabeça para transformar um documento coletivo realmente em algo coletivo. E por isso é tão interessante diagramar documentos nacionais, porque a gente tem que se adequar não só às nossas vontades, mas às vontades dos outros também. E isso, às vezes, vai inceder e também impressionar quando a gente acha que aquele realmente é o melhor posicionamento. E a segunda pergunta é se a gente pretende lançar mais versões dessa cartilha, ampliando as organizações de juventude. Com certeza. Nenhum documento da rede ele é eterno e nenhum documento da rede ele é inviável de mudança. Todos os documentos da rede têm que passar por revisões. Eles não podem, eles têm que ser revisados, eles têm que ser atualizados.
As vozes dos jovens têm que continuar sendo ouvidas e essas representações têm que chegar mais adiante. A gente não sabe se nesse ano, no ano que vem, não vai sair uma nova frente de juventude que precise ser inserida nessa cartilha. Ou se nós não chegamos em algum movimento de juventude, por exemplo. Porque a nossa cartilha está falando de organizações de juventude, a gente fala sobre juventude partidária, fala sobre conselho municipal, conselho estadual, conselho nacional. Nós ainda não temos nenhuma referência a organizações religiosas de juventude, podemos talvez trazer isso em uma nova edição, e assim a gente vai abrangendo ainda mais o nosso público, porque a intenção é que nenhum documento da rede seja eterno, que todos eles sejam revisados e que sempre possam agregar ao jovem daquele momento. Porque como o próprio Vitor mesmo disse, né, nós somos o presente, e a cartilha tem que agradar o presente, e não o passado. Ela não tem que ser um pedacinho do nosso coração, núcleo nacional, e pessoas que fizeram parte dessa cartilha. Ela tem que ser um pedacinho de todo mundo que faz parte da rede, de todos os jovens que se enxergam dentro daquela cartilha. Seja atualmente em pessoas que fazem parte de conselho de juventude, em pessoas que fazem parte de grêmio estudantil, ou seja, como a experiência que eu tive, que foi ao reler a cartilha, ao fazer a diagramação, me lembrar dessa época que eu também fui movimento estudantil, e que com certeza me fez crescer muito na minha vida como estudante, principalmente como professora. Então, acredito que é isso. A cartilha, ela não só pode, como ela deve passar por avaliações e por mudanças, assim que se for preciso e assim que se for constatado que necessita, e que essa experiência foi muito intensa, tanto para coisas maravilhosas, como para coisas que nos tiram da nossa zona de conforto. Bom, muito obrigado, Lari. Agradecemos pela disponibilidade de vocês 4 para dividir essas experiências que vocês tiveram na elaboração dessa cartilha. Bom, agora nós iremos mostrar uma sequência de vídeos enviados pelas pessoas que escreveram relatos para a cartilha, e em seguida a gente vai começar a interação. Então, eu peço só um pouquinho de compreensão aqui para o compartilhamento, que ele é sempre um pouquinho mais complicado. Lembrando, só para antes da gente iniciar, que a cartilha ela é feita da seguinte forma: você tem uma organização de juventude e daí você tem relatos de cada jovem, pelo menos de um jovem, né, para cada organização, falando ali sobre a experiência deles naquela organização em especial. E daí a gente convidou todas as pessoas que mandaram os relatos para gravarem um vídeo aqui para o Protagoniza Jovem, para a gente transmitir no lançamento da cartilha. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, atualmente eu tenho 21 anos e atuo como vice-presidente do DCA Unifica do IFRS Campus Erechim. E eu estou aqui um pouquinho para explicar o que é um Diretório Central dos Estudantes, ou seja, o famoso DCE. Bom, ele é a representação máxima dos estudantes de uma instituição de ensino superior. É nela que todos os estudantes encontram o apoio, a oportunidade de crescer, de ser representado e escutado. Dentre as funções do DCE, vocês também vão encontrar a questão de fazer o repasse sobre as demandas, as necessidades e as angústias dos nossos estudantes para a própria instituição, fazer esse vínculo entre ensino, pesquisa e extensão e os estudantes, também proporcionar momentos de troca de conhecimento, momentos de debate, de discussão, onde todos os estudantes possam crescer enquanto indivíduos e ter uma formação completa enquanto cidadãos. E se o DCE faz parte dos seus planos, se você pretende fazer parte de um DCE, presidir um DCE, fique muito atento. O primeiro detalhe que eu gostaria de atentar é que cada DCE se organiza de uma forma diferente. Então, a questão dos cargos, como vai ser esse processo eleitoral, a questão de prazos de eleição, quanto tempo vai ser o mandato, tudo isso você pode encontrar nos materiais oficiais de cada DCE, sejam nos estatutos, nos regulamentos. Então, fique muito atento. Se isso é um desejo que você tem, se organize, elabore, pense, se programe e com certeza você vai chegar lá. Como último recado, eu gostaria de passar para toda a juventude que ocupemos os espaços que nos são dados da melhor forma possível. Se nos encontramos num momento em que sabemos que podemos colaborar para transformar, não vejo por que ficarmos parados. Então, eu gostaria de lembrar que todos somos capazes. E muito obrigado. Oi, você já parou para pensar como o jovem pode transformar a sociedade?
Bom, eu acredito que nós jovens somos a ferramenta de mudança, né? Esse espaço que a gente tem nos dá uma oportunidade muito grande de propor coisas novas, de propor soluções criativas e diferentes, né? E com isso a gente acaba mudando o mundo. O mundo, muitas vezes, a gente pode pensar como o planeta Terra inteiro, enfim, sociedades que vivem em realidades completamente diferentes. Mas eu vejo que também a gente pode mudar o mundo de alguém que mora aqui do lado da nossa casa, de alguém que mora em um bairro próximo. Então eu acredito que nós, por estarmos um pouco mais e termos essa liberdade um pouco maior, por não termos tantas responsabilidades, tantas coisas para nos preocupar, podemos mudar o mundo, somos capazes de fazer essa transformação. Acredito também que, para além disso, de pensar no próximo, a gente também pode transformar o mundo educando quem está perto, né? Então, mostrando opiniões diferentes, conversando de forma amigável com pessoas da nossa família que pensam diferentes, explicando por que determinadas situações acontecem, né? E por que a nossa visão é assim. Então, eu acredito que mudando e ensinando, educando quem está perto, a gente também consegue transformar a sociedade, porque o maior aprendizado, né, ele vem do exemplo. Então, da mesma forma que a gente se espelha nos nossos pais, muitas vezes nossos pais, nossos avós, tios, enfim, pessoas mais velhas, também se espelham nas nossas atitudes, né, e nas nossas ações. Então, eu acredito que, dessa forma, o jovem ele vai conseguir transformar a sociedade e sempre deixar o mundo um pouco melhor do que ele encontrou. Oi, pessoal, eu sou Mariana e eu vim responder a pergunta de responsa, que é como os jovens podem transformar a sociedade. E como já foi dito em uma das lives que aconteceram, que dizer que a juventude é o futuro é deslegitimar a nossa voz, deslegitimar a nossa presença, porque a gente já é o presente. A gente é o presente e a gente tem todos os engrenagens e as forças para trazer a transformação desde agora. Entender os nossos valores, o que a gente realmente acredita, o que realmente é da gente, essencial, para entender também o contexto onde a gente está inserido e o que traz essa inquietação. Onde que a gente olha e fala, quero mudar isso, quero transformar isso. Casar os nossos valores com as nossas inquietações são a ferramenta que vão trazer, de fato, a transformação da sociedade. Então, olhar tudo isso e falar, caramba, onde eu consigo enxergar? Quais são as organizações que trabalham nisso? E ir lá e colocar a mão na massa é o que faz total sentido. E se não existem organizações, se não existem grupos, com certeza existem pessoas que acreditam no que você acredita também, que acreditam também nas ferramentas dessa transformação. Então, a gente sabe muito bem que a força do grupo é o que realmente move, a força da sociedade, a força da união é o que realmente move. Então, vamos juntar os nossos valores, vamos juntar nossas inquietações e vamos dar as mãos para a nossa transformação. E a gente sabe que a transformação acontece aos poucos também, que são micro-revoluções, que são pequenos movimentos ali que vão transformar de fato e que vão mudar a nossa sociedade. Que a partir das micro-revoluções a gente faz grandes revoluções. É isso. Sempre alerta. Eu sou Maicon Cadorini, escoteiro há 5 anos, atual comunicador da Rede de Jovens Líderes da Bahia e participo do Conselho Municipal de Juventude de Vitória da Conquista. A cada dia fica mais nítido que nós jovens estamos nos destacando cada vez mais com ideias inovadoras que estão transformando a nossa sociedade. Isso só está sendo possível pois estamos sendo agentes que fazem o seu melhor, mesmo que sejam com as mínimas condições oferecidas. Acredito que, como no movimento escoteiro, o melhor método é aprender fazendo. E percebi isso a cada vivência que tive com meus amigos de tropa, de clã e com cada chefe que me proporcionou um bom ensinamento. Então, nós jovens podemos mudar a nossa sociedade sendo cada vez mais práticos, com mais empatia e envolvimento e, principalmente, deixando de lado a inércia que pode nos perseguir. Os desânimos da vida, as frustrações, tudo isso nos faz querer parar. Mas eu digo, ser jovem já é um grande desafio. E o segredo é nunca deixar de insistir no que vale a pena. Concluo dizendo, gente, viver é melhor do que sonhar. Bem, como os jovens podem transformar a sociedade? Eu acho que vem muito da essência do que é ser jovem. Ter o ímpeto de fazer as coisas, ter a coragem de se arriscar
de estar disposto. Então, acredito que a grande capacidade da gente poder pensar em mudar a nossa realidade está em sermos nós mesmos e principalmente nos unirmos. Pode parecer clichê, mas quando nós estamos organizados, pensando nas nossas ideias, debatendo as nossas ideias, a gente consegue colocá-las em prática. E essa é a grande virada. Quando a gente consegue fazer com que essas ideias, com que a gente tem na cabeça, quando a gente enxerga um problema, quando a gente vê uma realidade, uma situação que pode ser mudada, da gente ir lá, se organizar e colocar aquilo para funcionar. Então eu vejo que principalmente jovens organizados e unidos podem sim transformar a sua realidade, transformar o mundo. E principalmente pensando no próximo, pensando em outros jovens, mas pensando na coletividade, na sua comunidade. É isso. Bom, vamos dar aquela panorâmica lá nos comentários, Piscinato? Só pra gente ver lá, a gente parou no... Vamos lá em cima. Acho que já temos. Tá sendo o estouro do Index. Tá sendo o estouro do... Pepezito e seu... Foi que a gente parou. E suas gírias. Opa. Como diria Thales. Aí a troca de elogios ali entre Pepezito e o Thales. Aí a gente tem ali uma pergunta do João Pedro, do Pepezito. Nath Felipe, qual foi a maior dificuldade encontrada na elaboração da cartilha? Então, começando aí, Natália, pode falar aí, qual foi a maior dificuldade? Eu tenho quase certeza que para mim vai ser uma e para o Felipe vai ser outra totalmente diferente. E daí a minha, em especial, foi a diagramação de texto. Tipo, pensar o que é que realmente é cabível de vir, o que é que realmente acrescenta ali, sabe? Foi uma dificuldade que nós tivemos muito em equipe, porque ao longo do processo da cartilha, que durou uns 6 meses mais ou menos, a gente por vezes se questionava se era realmente para vir aquele assunto ali ou abordado daquela forma. Então, decidir acerca do que é que realmente era cabível e decidir o que é que ficaria interessante, como montar essa estrutura para que uma coisa puxasse a outra, isso para mim foi muito difícil. Eu, por vezes, parava assim, fazer, Felipe, olha, eu não tô entendendo o que é que tá ali, tipo assim, não tá rolando, sabe? Eu olhava e eu fazia, tá faltando algo que conecte um assunto ao outro. E daí o Felipe normalmente era bem mais calmo nessa parte, ele realmente era puxado bem mais pro texto, e ele fazia, tipo, tá ótimo, a gente vai organizando, e no fim deu certo, então no fim a gente seguiu uma linha. E a parte mais difícil para mim era realmente ver os textos como estavam e fazer eles se unirem para ficar lógico para aquele jovem que chegou agora e que está meio perdido e que também não sabe por onde começar. Eu queria que fosse algo fácil e que realmente fosse fácil de entender, dele poder pegar aquilo dali, seguir e fazer alguma diferença. Então, a parte difícil foi essa, de ver como é que... entrar na cabeça das pessoas e pensar, nossa, o que é que vai realmente me cativar? O que é que vai ser um caminho? Felipe? Então, Pepezito, dificuldades a gente teve várias, né? É um caminho que demorou meses, né? E envolveu pessoas de várias... Só um segundinho, pessoal. Desculpem, é que a gente está aqui movimentado agora. Então, é um caminho que demorou meses e envolveu várias pessoas, então a gente saber organizar as coisas e realmente aparecem várias dificuldades. Bom, eu acho que duas são as que me deram mais peso assim, no coração durante todo esse processo. A primeira foi justamente a gente escolher quais são as organizações que estariam dentro da cartilha, né? Para quem não sabe, quando a gente usou como base para pensar as organizações as frentes de atuação de juventude, né? E isso tem no próprio Conjuve, né? Então, quais são as áreas que eles adotam para representação.
O que nós encontramos nesse processo foi que existem diversas organizações ou iniciativas que são representadas, mas a gente precisava adotar critérios, primeiro, porque o texto ia ficar muito grande, né? E segundo, porque a gente adotou um modelo de texto, né, explicando como participar, e depois uma representação. Um dos critérios foi que qualquer pessoa no Brasil, indiferente da sua região, enfim, pudesse participar ou desenvolver atividades relacionadas àquilo. E muitas das representações a gente não tinha como, a gente não conhecia, então não existia dentro de cada município ou dentro de cada estado, né? Então isso foi bastante difícil, né? Nós também tínhamos organizações que são privadas, enfim, que desenvolvem atividades, e que a gente, em determinado momento, optou por nessa versão não colocar, né? Mas isso só foi possível, né? Só tiramos um pouquinho esse peso do coração, adotando essa perspectiva que a Lari trouxe há pouco, inclusive, de que a ideia é que no futuro nós tenhamos novas versões, né? Novas edições dessa cartilha, e a gente acaba a cartilha, inclusive, fazendo um convite para que pessoas mandem para nós, enquanto núcleo, ou então para os próximos núcleos que virão depois de nós, para que eles também possam desenvolver novos materiais quanto a isso. E a segunda dificuldade vai em encontro do que a Nath falou, né? Enquanto ela lia e achava que tinha um negócio que não encaixava bem, eu estava lendo e tentando fazer aquele negócio encaixar, né? Então, toda vez que ela lia, ela dizia, tá ruim, eu ficava mais 3 horas sentado escrevendo e tentando fazer funcionar os textos, né? Porque a gente tinha dezenas de pessoas trabalhando, vocês viram lá no nome, né? E várias pessoas que trouxeram, sejam relatos, sejam processos de escrita, e fazer isso enquadrar e poder revisar tudo isso foi um processo bastante demorado. Inclusive, queria agradecer aqui nominalmente o Manique, que ajudou muito durante esse processo. Ele foi um dos revisores também junto comigo. E foi bastante complicado a gente conseguir fazer a forma de escrita de diversas pessoas se encaixar e que ficasse um texto fluido, né? Mas eu acho que a gente teve um resultado muito bom, né? A Nath parou de reclamar faz um tempo quanto a isso, então acho que tá bom. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de ler o comentário do Thales. Queria parabenizar a iniciativa, pois todo projeto que se estende além dos muros do escotismo e visa um impacto efetivo na comunidade merece meu total respeito e admiração. E acredito que não só o respeito e admiração do Thales, mas o meu e de todos nós também. Projeto muito importante. E já que a gente está falando tanto desse projeto, a gente pode mostrar ele para o pessoal, então? Sim. Então, lançar projetos, lançar cartilhas, lançar materiais é que nem ter um filho, né? Então, olhar para isso é basicamente parir um filho. O design ele não é completamente meu, o Felipe, inclusive, fez uma versão dele também, e a última versão, ela contempla as nossas 2 visões. A Nalu também auxiliou nesse desenvolvimento, e eu vou fazer uma passagem panorâmica dele, assim, eu não vou apresentar realmente cada um desses textos, porque nós queremos que vocês os leiam, né, que vocês abram essa cartilha e que vocês entrem em contato com ela. Então, ela é uma cartilha sobre envolvimento em organizações de juventude, fala sobre quem coordenou, quem escreveu, como é que foram os relatos, tudo devidamente colocado, os créditos para as pessoas que aqui estão. É muito importante a gente reconhecer o trabalho de todo mundo, independente da quantidade que ele tenha sido. E aí nós começamos com uma apresentação do porquê que essa cartilha existe. Nós temos um sumário para auxiliar as pessoas, porque às vezes a gente vai abrir essa cartilha e vai ter aquele sentimento nostálgico que eu falei, né? De, nossa, vai falar sobre envolvimentos de juventude, eu fui de Grêmio Estudantil em 1800 e Guaraná com rolha. Então aqui no sumário tu pode ir direto lá na parte de Grêmios Estudantis e relembrar como é que é este processo, como é que é a abertura. Nós temos as primeiras capas que falam a introdução da juventude na sociedade brasileira, alguns recortes que vocês estão sinalizados aqui, que vocês podem ler de forma mais imediata para depois incorporar eles no texto, são pinceladas realmente de pontos importantes. E aí depois a gente separa essa cartilha em subtópicos, né? Secretaria Nacional, a PEC da Juventude, o Estatuto da Juventude. Nós temos aqui quais são os direitos, os planos, os segmentos, e daqui para frente a gente vai falar de organizações de juventude de fato. O que elas são, e aí a gente começa a separar uma por uma. Começamos pelos grêmios estudantis, que normalmente atingem ensino fundamental e ensino médio,
Temos destaques também para como abrir o seu Grêmio Estudantil, como abrir a sua MEG, como abrir o seu Conselho Municipal. Muito interessante que aqui a gente conseguiu colocar um destaque para o relato das pessoas, assim como é importantíssimo nós mostrarmos quem nos ajudou, também é importante dar destaque para aqueles que contribuíram, né? Assim como é legal a gente mandar um certificado, assim como é legal colocar o nome lá no início, também é legal colocar o rosto dessa pessoa para aparecer, dizer quem ela é, de onde ela veio, o que ela faz, e dar todo o crédito que essas pessoas que são envolvidas em juventude merecem. Nós temos o relato do Diogo, depois nós vamos falar de UBS, com o Pedro Gork, que inclusive participou aqui do Protagoniza conosco. Vamos falar de diretórios de DCE com o Thales, que inclusive apareceu algumas vezes aqui nos comentários. Vai falar sobre como abrir o seu DCE, dar o destaque para o relato do Thales. Vamos falar de Uni. Vamos falar de juventude partidária. Vamos falar de movimento de empresa júnior, que foi o nosso último Protagoniza, com o Rafa, a Bárbara e a Mariana. Então aqui também tem para sanar e inclusive auxiliar as dúvidas que tiveram durante a live deles, né? Como que abre uma empresa júnior? Como é que pode fazer? Não existe uma empresa júnior no meu curso. Será que eu posso fazer uma empresa júnior de curso de licenciatura, por exemplo? Aqui tem um link direto, inclusive, se vocês passarem, quando vocês receberem a cartilha e ela estiver disponível. Os links, eles são diretamente redirecionáveis, então vocês podem clicar diretamente nesses links que eles vão encaminhar vocês para as páginas. Vai falar sobre os relatos da Mari, do Rafa e da Bárbara. Vamos falar sobre juventude partidária, e esse é um tópico bem importante. A gente não podia deixar para trás a juventude partidária, porque ela faz parte de movimentos de juventude. Mas aqui a gente tem o recorte de que em nenhum momento o movimento escoteiro se cruza com o partidarismo, mas nós somos um movimento político. E como movimento político, nós temos que dar essas plataformas de inserção, porque os nossos jovens e os nossos adultos, os nossos associados em geral, são seres humanos políticos. E nós queremos que eles se envolvam politicamente, seja por meio partidário, ou seja por meio de ações sociais e outras frentes de juventude. Então, apesar de não sermos um movimento partidário, a juventude partidária faz parte dessa cartilha para que as pessoas conheçam esse movimento também. Vamos ter o relato da Brisa, que também falou com a gente aqui no Protagoniza. Vamos falar de Conjuve, com o Pedro Henrique. Vamos falar de Sejuve, com o Gabriel e com a própria Nath, que está aqui hoje. Vamos falar de Conselho Municipal de Juventude com o Maicon, que apareceu aqui nos nossos vídeos hoje também. Vamos falar de Organização das Nações Unidas, que por muitas vezes parece algo muito distante de nós, né? Tipo, isso é coisa da ONU, isso é uma coisa que a gente não se relaciona. Mas aqui traz a ONU para a nossa realidade, vai falar sobre como tu pode fazer parte deste movimento, sobre como a ONU proporciona capacitações para a juventude, sobre como tu pode fazer parte voluntário da ONU. E para falar sobre a ONU, né, nós temos o Matheus Valois, ele que foi no acampamento de lideranças do Fundo de População das Nações Unidas, e traz esse relato tanto pessoal como essa visão sobre a Organização das Nações Unidas. E por fim, mas não menos importante, a nossa organização, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Essa foto que está aqui embaixo, inclusive, retrata, né, a juventude da região interamericana. Essa foto é de um evento interamericano de 2 anos atrás. Inclusive, algumas carinhas conhecidas estão nessa foto, mas vai falar o que é essa organização, por que nós queremos ser o maior movimento de jovens do mundo, quais são as nossas aspirações e o que a Rede Nacional é neste grande escopo de Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Por fim, nós queremos dar um ponto de partida para vocês, que assim como eu disse, essa cartilha ela não é para ser um ponto final, ela é para ser um ponto inicial, é para ser o início de uma longa jornada de organizações de juventude, que se não for para adicionar novas, que nós possamos rever elas e inclusive trazer novidades sobre essas organizações, porque organizações estão sempre passíveis de mudança, então de tempos em tempos é muito legal que a gente sente sobre essa cartilha e veja se tudo permanece daquela maneira, se alguma política não foi aprovada em prol da juventude e nós possamos incorporar ela aqui. E aqui fica o pedido, né, que caso vocês participem de movimentos de juventude, que vocês nos enviem quais são o seu movimento, os seus relatos, para que a gente possa, inclusive, abranger mais movimentos que
todo mundo possa conhecer e possa fazer parte dentro da sua realidade local. E, obviamente, né, bibliografia de tudo que foi pesquisado, de tudo que foi procurado, que Natália, Felipe, Manique, todo mundo que escreveu essa cartilha teve um trabalhão para ir atrás e para realmente conseguir colocar tudo isso de forma muito clara ali. Eu, como professora, ao ler essa cartilha no final, a mensagem ela é fluida, todo mundo consegue entender, desde o jovem que está entrando no ensino médio, nos seus 14, 15 anos, que vai ali começar a se envolver com o Grêmio Estudantil, até o jovem que está lá no mestrado e ainda envolvido em DCE, talvez, ou o jovem que está em Conselho de Juventude municipal, estadual, nacional, consegue abranger todos esses públicos e tem uma linguagem super adaptada para que todo mundo se sinta muito bem vendo esse material. Então, essa cartilha ela vai ser lançada. Aqui está a primeira provinha de vocês dessa coisa bonita, que foi o nosso grande desafio, transformar um texto bruto, um texto cheio de conteúdo, em algo que vocês possam ver e aproveitar e ser um deleite para os olhos, não só uma chuva de conteúdo em cima da gente, mas sim que ela possa agregar ainda mais no nosso conhecimento. Boa. Então vamos dar a pergunta aqui da Isabel Cristina. Na opinião de vocês, qual é a organização de jovens que mais se assemelha ao movimento escoteiro? Começar com a Malu, que foi a que menos falou até agora. Eu acho que, num geral, se você vê alguns pontos, todas têm partes, né? Que é dar aquele protagonismo para o jovem. Particularmente, eu acho que a organização da ONU, ele tem alguns princípios bem parecidos com aquilo que a gente, dentro do movimento escoteiro, vê ali de querer a paz no mundo, somos ligados ao mundo inteiro por nossos irmãos escoteiros, né? Então, eu acho que ele se assemelha um pouco, mas todas têm ali, têm seus pontinhos que se ligam ao movimento escoteiro. E, salvo engano, Baden-Powell mesmo tentou transformar o movimento escoteiro no movimento oficial da Liga das Nações, que foi antes da ONU. Então, é um ponto interessante, muito bem observado aí pela Malu. Natália, aí qual é a organização de juventude que mais parece com o movimento escoteiro? Então, eu vou puxar para o meu xodózinho, né, os conselhos. Assim, quando a gente pensa em conselho de juventude, a gente pensa em frentes que abrangem esse jovem na nossa sociedade. E eu acho que isso tem muito a ver com o movimento escoteiro. O movimento escoteiro ele não lhe forma apenas uma questão, ele tenta ampliar para todos os âmbitos que envolvem você como jovem na sociedade. Por isso é o nosso movimento de educação não formal e é tão forte em relação à aplicabilidade dele no dia a dia da sua vida. E daí eu penso, pelo menos eu tive essa percepção, quando eu entrei lá atrás no conselho e eu realmente não conhecia muito sobre, eu via que realmente, cara, projeto que você faz em tal organização tem muito a ver com o que a gente faz aqui dentro do movimento. Então, a gente vê esses lapsos de realmente as similaridades entre as organizações, mas em especial o Sejuve e o Conjuve, que realmente abrange bastante. Beleza. Felipe, quer dizer, Larissa já está com o microfone aberto? Pode aproveitar então a Larissa e falar aí a organização de juventude. Não sei. É que para cada frente, para cada objetivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, e aí eu vou focar aqui para a Rede Nacional de Jovens Líderes, tá? Para cada frente de nosso trabalho teria uma relação. A frente social, que seria os trabalhos sociais em prol da juventude, em prol da comunidade, de crescimento de comunidade, eu relacionaria a uma organização que não aparece na cartilha, que seriam as organizações religiosas de juventude. Tanto as católicas, como as espíritas, como as umbandistas, né? Nós somos um movimento de pluralidade de religiões, então acredito que essa frente social talvez esteja mais ligada. Eu fui de juventude espírita durante muito tempo e todos esses trabalhos sociais eram muito recorrentes na nossa realidade. Assim como as católicas, assim como as evangélicas e assim como de qualquer outra frente religiosa.
A nossa parte institucional eu já vejo muito mais ligada à juventude partidária, que tenta, por meio dos seus projetos, organizar a sua juventude para que eles conquistem espaços dentro das suas representações de partido, por exemplo. E a nossa frente de método educativo eu vejo diretamente relacionada à Grêmio Estudantil e DCE, porque está lutando pela organização da educação do jovem, está lutando pelas vontades que eles têm, está ali se propondo a dar voz para aqueles jovens, dar voz para aqueles estudantes, fazer com que eles sejam ouvidos em seus meios educacionais e que eles aprendam por meio desse processo. Então, eu acho que cada objetivo da nossa organização trabalha, de certa forma, mais vinculado a essas frentes de juventude. Nossa frente social talvez trabalhe um pouco mais com essas organizações que acabaram não aparecendo, que são as organizações de plurireligiosidade. A nossa frente institucional talvez esteja mais relacionada com os conselhos de juventude e juventude partidária. E a nossa área de método educativo, de método realmente, esteja mais ligada à Grêmio Estudantil e DCE. Felipe, lembrando que a Larissa já deve ter falado todas as organizações, então para você tomar a bola aqui. Para quem fica por último. Não, todas falaram muito bem. Então eu vou fazer uma ponte um pouco diferente, que inclusive vai me dar um gancho para fazer um convite. Se a gente for pensar no movimento escoteiro, a gente muitas vezes, obviamente, por estar falando dentro da rede, enfim, a gente fica focado nos nossos objetivos, né? Então, a gente vai falar social, institucional, educativo e tal, mas quando a pergunta ela é referente ao movimento escoteiro, eu acho que a gente pode focar principalmente dentro do programa educativo, né? Que é o nosso principal produto, né? Que nós oferecemos para as famílias e tal, para os jovens no Brasil inteiro. Nesses termos, eu acho que o que eu acredito que mais se assemelha seria os próprios grêmios estudantis. Primeiro, porque eles interseccionam, né, com o público-alvo, ou mais, né, se interseccionam, perdão, com o público-alvo, porque a gente vai ter jovens a partir de, desde que eles estão no ensino fundamental, eles já são representados pelos grêmios, né, ali, geralmente, a partir do ensino médio, eles começam a se envolver com a estrutura do grêmio, e a estrutura, ela é, obviamente, um processo de desenvolvimento em que o jovem que participa do Grêmio, assim como no movimento escoteiro, ao participar de instâncias democráticas e de representatividade, né, assim como corte de honra, conselho de patrulha, enfim, conselho de tropa, olha só. Isso é provavelmente está no ramo pioneiro, viu? A gente só pensa em combate, conselho de clã e tal, tudo é conselho. Eles participam, né, do processo de decisão de como é seu processo educativo dentro do movimento escoteiro. E dentro do Grêmio, o princípio é basicamente o mesmo, em que você participa dessa estrutura de tomada de decisão dentro da escola, você representa os outros estudantes para que eles, enfim, tenham as suas necessidades atendidas, não só no quesito institucional, enfim, como a gente está acostumado a pensar, mas também cultural, esportivo, né, que inclusive através da lei que estabelece os grêmios, isso está previsto, né, essa abrangência que o Grêmio tem para atividades culturais e afins, e não deixa de impactar dentro da história do Brasil, né, que nós temos grêmios estudantis que durante todo esse princípio de redemocratização que nós tivemos desde o início do século passado, né, salvo engano, foi em 1910, 1913, por ali, nós tivemos o primeiro Grêmio lá em São Paulo, eles já estavam lutando, né, dentro dos processos históricos que nós tivemos dentro do Brasil, né, redemocratização, ditadura militar, né, grandes lutas que nós tivemos pela educação, assim como o movimento escoteiro, que a gente tem diversos movimentos sociais que nós participamos. E por que é importante a gente falar dessa seção que impacta também os jovens beneficiários, né? Enquanto outras geralmente são para maiores de 18 anos, enfim, que embora nós tenhamos os pioneiros, a grande maioria dos associados está entre lobinhos, escoteiros e seniors. É porque essa cartilha ela não é só para o jovem ler, né? Lá no início a gente dá uma mensagem, né, e um convite também para que os educadores do movimento escoteiro, né, os nossos escotistas, dirigentes, eles, ao receber essa cartilha, eles também utilizem ela, né, para desenvolver atividades, para que apresentem para os seus jovens, né. A gente agora está normalizando ou divulgando bastante esse jargão de que o movimento escoteiro é um processo que começa educativo e termina político, né. Isso está agora na política de envolvimento juvenil, que foi aprovada há pouco.
E essa cartilha, ela é um instrumento, né, ela busca instrumentalizar os escotistas para que auxiliem esse processo também. Então, por que não apresentar para o sênior ou para a guia, né, como ela pode criar um grêmio estudantil, ou então quando ela entrar na faculdade, como ela ou ele, né, ou sênior, guia, ou então como pioneiro, já pode criar um diretório acadêmico, né. Então, por favor, escotistas, abracem esse documento como uma ferramenta que nós, da Rede Nacional de Jovens Líderes, estamos criando também para auxiliar no seu processo de educação, né, de capacitação e formação de lideranças dentro do movimento escoteiro. É isso. Eu vou roubar e vou dizer que o movimento escoteiro, o movimento de juventude mais parecido com o escoteiro é o movimento bandeirante. Mas agora, pode falar. Mas aí ficou fácil. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de trazer a pergunta do Rafael. Bom, na interação com as outras organizações de juventude, vocês acreditam que possamos talvez apresentar o movimento escoteiro para o novo público? Acha que teremos algum efeito também na expansão da nossa organização? Acho que essa pergunta do Rafael, que já foi um convidado no nosso programa também, ela é uma pergunta que vem de encontro com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, gostaria de ouvir de vocês. Então, eu achei muito interessante a pergunta, de verdade. A primeira coisa que eu notei ao começar a pensar na cartilha era que a gente podia fazer esse link direto com jovens de outros cantos, de outras organizações, e que esses jovens podiam sim se interessar pelo movimento escoteiro se visse que sua organização estava ali, ou que estava à vista realmente o que era. Eu acho que uma grande dificuldade que nós temos quanto juventude em relação a se inserir nos movimentos é que a gente não conhece. O que a gente não conhece, normalmente não vai atrás. Então, no que a gente chama outros jovens, e principalmente nessa cartilha, a gente tem realmente, talvez, um pouco mais da glória em ficar feliz realmente de falar que trouxemos nomes muito interessantes, nomes muito cotados em muitas organizações. Isso tudo fez com que a gente possibilitasse realmente esse contato direto com essas. Então, assim, no que a gente traz, por exemplo, parceiros, né, que são muito chamados, ou parceiros que são muito tidos como representantes desses outros movimentos, a gente leva os jovens daquele outro movimento também a conhecer a gente através dessa parceria. Então, sim, eu acredito que foi um momento muito feliz da gente trazer essa cartilha com essa temática, e eu acredito que ela vai servir, sim, para colher muitos frutos nessa transação cultural dentro da sociedade, de realmente fazer com que outros jovens possam ter contato com o conteúdo do movimento escoteiro. E daí, essa cartilha também foi planejada, não sei se já foi dito, mas enfim, vamos reiterando, foi planejada para aqueles jovens de 15 até 29 anos da nossa sociedade, então não é apenas escoteiro. E aí esse jovem ele tem aquele contato palpável, né, o jovem mais novo, até o jovem mais velho, por exemplo, da rede, ele tem aquele contato direto com essas organizações e pode sim estar replicando para muitos outros jovens amigos, enfim. Aí a gente começa a criar a nossa teia e a nossa rede de comunicação. Então eu acho que foi um ótimo momento e um ótimo material para fazer esse link com a sociedade. Boa. Então, vou pedir ali para o Senato mesclar duas perguntas. Uma do Dante, pergunta para a Natália, qual o critério da escolha das frentes da cartilha? Porque tinham várias, né? Nem todas entraram, né? E também a pergunta do Hugo. Faltou só falar dos movimentos de igreja. Se pudesse falar, Natália, sobre como vocês escolheram as organizações de juventude, né? Da chamada aberta, tudo. Se puder falar, só para a gente inteirar todo mundo aí que está vendo a gente. Então, vamos lá. Eu acho que o Felipe já até chegou a citar isso, como é que foi esse processo, que foi bem difícil da gente escolher. E o que acalentou um pouquinho o coração foi de pensar que a gente pode estar, sempre que possível, estar acrescentando organizações a essa cartilha. Porque seria muito esdrúxulo da nossa parte parar e dizer que a gente realmente explanou as organizações. Que a gente realmente trouxe as organizações que dizem respeito à juventude. Essas organizações, elas foram cotadas, citadas, de acordo com as frentes de juventude do SEJUV.
Desculpa, do Conjuve, que é o nosso Conselho Nacional. Então, o Conselho, nesse processo que a gente tem de escolha de frentes, temos lá algumas frentes que ficam em assuntos mais pertinentes à juventude. São elas educação, esporte e lazer, questões culturais, questões de saúde, e assim vai. Então, são muitas verdadeiras frentes, né? E isso vai muito de acordo também com o Estado. Então, a primeira coisa que a gente parou para analisar foi qual dessas que é em comum a nível nacional. Qual dessas que a gente tem depois o contato mais próximo. Qual dessas a gente consegue realmente chegar naquele jovem de ponta que possa estar nos trazendo a sua experiência sobre. E aí a gente foi construindo aos poucos. Então, a princípio, a nossa ideia foi trazer um pouquinho dessa contextualização do que é juventude na nossa sociedade, para poder embasar a ideia de que nós, como jovens, já podemos fazer uma mudança social e entender também o que é jovem, porque muitos de nós ficamos um pouco na dúvida de por que estamos aqui ou por que a gente pode protagonizar esse espaço. Então, a gente fez toda essa contextualização e logo após, a gente realmente partiu para essas cadeiras que estavam mais presentes e mais próximas da gente em relação a pessoas que se inscreveram nas chamadas para estarem falando conosco daquilo. Então, foi um processo realmente contributivo da nossa comunidade escoteira. A gente lançou essas chamadas e os nossos jovens foram aparecendo para contribuir com aquilo. E de acordo com o que iam se agregando, a gente realmente foi montando esse primeiro escopo, essa primeira parte da nossa cartilha. E daí, já para deixar aquele gostinho que já foi dito, que era só um primeiro passo, mas a gente já chegou até a contactar com outros jovens que compuseram nossa equipe a princípio, e daí a gente viu que talvez já fosse um início de uma próxima cartilha, de uma próxima temática para estar se envolvendo. Então, assim, esse caminho ele tem ainda muitas brechas para a gente estar falando, provavelmente passando anos falando, a gente não vai abranger tudo o que é necessário, mas deixa aí para que outros jovens possam estar nos contactando e trazendo. Em relação realmente às frentes de atuação, elas até vão mudar de governo a governo, né? Então, a gente pode estar acrescentando também as frentes de acordo com o Conjuve a cada 2 aninhos. E é isso. Eu acho que talvez o Felipe ainda queira me acrescentar em alguma coisa, eu não sei. Não, perfeito. Bom, obrigado. Acho que o microfone do Felipe está com um pouquinho de atraso, mas está tranquilo. Bom, agora temos a pergunta do João Caetano. Vocês falam sobre a juventude de forma muito preocupada e às vezes nostálgica. Qual é a relação de vocês com os movimentos de juventude? Perdão. Acho que podemos começar pela Larissa e depois a Malu. A minha relação com os movimentos de juventude, eu tive uma relação muito próxima com a minha família por causa dos movimentos de juventude religiosos. A minha família ela era toda de igreja católica, então eu sempre estive muito perto dos CLJs, mas em movimentos de juventude que estão sendo abrangidos na cartilha, quando eu entrei no magistério, que é o curso de formação de professores em nível médio, a minha professora de filosofia resolveu que ela queria abrir um grêmio estudantil e botar nesse grêmio estudantil pessoas tanto do magistério quanto do ensino médio normal, né? Do ensino médio não técnico. E aí começou essa caminhada de movimento de juventude. Nós primeiro fundamos o grêmio estudantil do meu instituto, que é o Instituto Estadual de Educação Princesa Isabel, e nós fomos o primeiro grêmio estudantil a ser reativado depois de, se eu não me engano, tipo uns 10 ou 15 anos de movimento. E aí o meu grêmio estudantil começou a ir nas escolas mais próximas de nós, em um raio de 10, no máximo 10 quilômetros de distância de nós, assim, da nossa escola, para reabrir os grêmios dessas outras escolas estaduais e municipais também. Neste mesmo período estava acontecendo as paralisações e as manifestações sobre o passe livre e a meia entrada estudantil aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente participou muito ativamente desse projeto de meia entrada e passe livre. Foi uma grande conquista do movimento de juventude daqueles anos. Nós fizemos alguns saraus literários dentro da comunidade do meu município, que é Cachoeirinha. Nós
reabrimos outros grêmios estudantis e depois de 1 ano e meio só de trabalhos de grêmios, nós juntamos todo mundo e abrimos a União Municipal dos Estudantes de Cachoeirinha. E aí, depois disso, eu era vice-presidente do meu grêmio estudantil. O meu presidente ele foi em congressos da Uni e da UBS, inclusive, nestes anos. Aí eu já não vou lembrar que ano que era isso, mas acho que lá por 2013, 14, por aí. E é isso, assim, acho que a parte mais marcante na minha trajetória de movimento estudantil foi a conquista da minha entrada e do Passe Livre. Nós estivemos muito presentes nesse movimento aqui dentro do Rio Grande do Sul, nós fomos para as escolas falar sobre isso, nós escrevemos cartas explicando qual era a importância, e eu acho que é isso que move o jovem, assim, ver que no teu período de movimento estudantil, naquela época era uma coisa desse tamanho, e que hoje é algo que se tornou gigante, assim, isso abre portas para todas as frentes. Inclusive, tem gente hoje que era de grêmio comigo que virou de juventude partidária, não mais juventude, né, mas que foi juventude partidária. Eu estou no movimento escoteiro desde então. Teve gente que foi para movimentos como Conselho Municipal e permanecendo no Conselho Municipal. E assim por diante. Acredito que esse foi o maior marco estudantil da minha vida. Muito obrigado. Malu? Bom, eu, diferentemente da Lari, eu não tive esse contato tão cedo com outras organizações. Eu estou no movimento escoteiro faz 12 anos, então o meu primeiro contato, né, de organização de juventude foi o movimento escoteiro, e por conta dele eu acabei me envolvendo em outros processos de liderança, né, que o movimento escoteiro é algo que faz o jovem lá desde a alcateia desenvolver essa liderança. Então, eu participei de as escolas que eu estudava não tinha, como a gente já falou, esse acesso, às vezes, sobre como faz, o que são essas coisas, principalmente para um público mais jovem, é difícil. Então, eu fui representante de classe, eu comecei a me envolver com... não é DCE, é mais da representação do curso mesmo, centros acadêmicos, né? Mas o que eu mais tive contato e consegui desenvolver de organização de juventude foi o movimento escoteiro. E é o que eu acho que a participação em qualquer uma dessas organizações é extremamente importante, porque o desenvolvimento que a gente cria e para ajudar, não só para ter uma sociedade melhor, mas o nosso próprio desenvolvimento é absurdo. Então, é algo muito legal, que vale a pena. Conheço pessoas que, assim, participaram, e é até interessante, porque nós, na Rede de Jovens Líderes, eu, quando estava na Tropa Sênior, não sabia o que era, né? Então, eu já ouvia falar por cima, assim como outros jovens. E, recentemente, eu contatei uma pessoa que, inclusive, nos comentários eu li que comentaram da ISEC. Conversei com uma pessoa que está envolvida com a ISEC e que não tinha essa noção, e que acabou sendo um movimento escoteiro, se envolveu com a ISEC e tocando os projetos, e depois ficou tipo, puxa, nossa, eu não sabia disso, ia ser muito legal, porque era muito o que eu procurava em alguma parte. Então, isso da gente divulgar todas essas organizações, ter esse contato com pessoas de dentro ou de fora do movimento escoteiro, para esses jovens é muito importante. Seja legal começar a botar a ideia neles desde ali da tropa escoteira até o ramo pioneiro, e mais para frente que eles se envolvam, porque é muito importante. Bom, muito obrigado. Bertoglio? Acho que é bem parecido, na verdade. Eu acho que, de fato, a primeira participação assim que eu tive foi através do movimento escoteiro, né? Através dele primeiro conheci outras estruturas. Então, na minha escola eu participei de um processo de fundação também de grêmio estudantil, desenvolvi, e daí eu fiquei mais na área cultural. Então a gente desenvolveu um programa de rádio dentro do grupo escoteiro, foi muito legal. Isso me permitiu
Tá, eu não vou lembrar o ano porque vão achar que eu tô velho. Mas me permitiu ser representante da minha escola dentro de um processo de apresentação de candidaturas dos prefeitos de Porto Alegre, né? Então, representei a minha escola nesse espaço. A gente fez uma série de perguntas e, enfim, entrevista com os prefeitos, né, através de um debate municipal que nós tivemos. Foi uma experiência bem interessante, né? Então, através dessa estrutura escolar, eu tive acesso a um processo, enfim, político, né, municipal, muito interessante, permitiu conhecer pessoas, enfim, os próprios prefeitos, o futuro, um prefeito, né, saiu de lá só, e, enfim, participei também de programas de voluntariado, né, enquanto estudante, aqui em Porto Alegre, né, na creche da Tuca, né, que temos o galpão de reciclagem. Participei depois de alguns projetos sociais externos ao movimento escoteiro, todos esses externos ao movimento escoteiro, né? Então, através dessas participações, a gente acaba conhecendo pessoas ao redor do mundo. Então, uma vez eu estava numa entrevista de emprego e conheci um cara que participava do comitê de brasileiros que apoiavam uma feira cultural de imigrantes em Porto Alegre, me convidou para participar. A gente participou desse processo, né, enquanto apoiadores da feira. Então, essas são algumas coisas que a gente conhece ou começa a participar a partir do momento que a gente descobre essas fronteiras, né? Então, o simples momento de estar conversando com ele numa fila e falar que participou do movimento escoteiro, falar que participou de outros projetos sociais, e a gente recebe esses convites e começa a desenvolver novas ações, impactando mais a sociedade. Muito obrigado. Nath? Eu acho que, assim, se assemelha muito com o dos meninos, porque eu acredito que o movimento escoteiro, ele meio que nos dá embasamento para começar os demais. Então, quando a gente entra lobinho no movimento escoteiro, eu entrei, né, quase que na barriga. Então, realmente não teve muito esse tempo de transição. Mas teve alguns momentos na minha vida que me marcaram bastante. A Lari falando agora, cara, assim, já me deu aquele start de 2013, no Vem Pra Rua. Para quem não conhece minha casinha, eu moro quase que num centro de movimento realmente aqui de Natal, que é muito próximo da BR, que é onde a gente faz as paralisações e faz todo tipo de movimentação para qualquer tipo de protesto. Então, assim, todo protesto que a gente tem uma Natália metida no meio do protesto. Eu faço realmente ficar escutando por umas meia hora. Quando eu vejo que tem a ver com alguma pauta minha, eu vou lá para o meio do protesto e funciona sempre assim. Então, em 2013, quando a gente parou realmente a BR, fechou pela questão do transporte público, eu tinha meus auges de 11, 12 anos e eu fazia, mãe, vamos. E daí mãe eu não queria ir, porque ela achava que ia dar briga, enfim, ela não queria ir. E foi a primeira vez que eu realmente saí, foi aquele auge segurando cartazes mal escritos. Foi o meu primeiro momento. Conheci muita gente lá durante o protesto em si, e esse momento de ver aquela multidão organizada para alguma coisa, talvez foi um grande start na minha vida. Até hoje eu tenho uma foto que para mim é muito marcante, deitada na BR com meu cartazinho, isso aos 11 anos. Depois disso, gente, quando a gente começa a entrar, tipo, no fundamental e começa a se engajar, né, liderança e Grêmio, tipo assim, todo ano era uma liderança diferente. Grêmio era eu fazendo a campanha de todo mundo, porque eu não queria ficar com a responsabilidade naquele momento do Grêmio estudantil na escola. Então, eu nunca tentei diretamente, eu era sempre aquela pessoa que fazia a campanha do Grêmio. Então, era maior organização envolvida. O Grêmio no Salesiano sempre foi, assim, maravilhoso a Semana do Grêmio. Uma coisa que sempre teve presente em relação à organização de juventude, que realmente, por conta até do Salesiano, foi a pastoral. Então, tive anos que eu estava envolvida em, 6 projetos realmente religiosos. Naquele momento foi, assim, um auge de ficar correndo de uma igreja para outra. Todo mundo que é metido em escola católica sabe o que é essa vivência. Então, foram organizações que foram trazendo vivências diferentes e que foram sendo muito marcantes em quem eu sou hoje. Uma outra coisa que me marcou muito foi quando eu fiz um projeto do ramo sênior, né, que a gente trazia a questão de envolvimento principalmente da igualdade de gênero, e daí eu comecei a frequentar as batucadas. Então, ir para seminários feministas, ir para batucadas e realmente conversar sobre assédio, sobre tabus da sociedade,
foram coisas que eu vi que era algo que fazia parte da minha vivência, que eu realmente queria me inserir naqueles assuntos. E daí eu já tinha um pouco mais de idade, então eu comecei a frequentar esses ambientes lá para os meus 15, 16 anos, e eu realmente já começava a responder meio que por mim, pelos espaços que eu queria estar ocupando. Então, assim, nessa formação, e entender que eu tinha voz, que a minha voz era uma voz ativa e que eu precisava lutar contra aquilo, ou a favor daquilo que eu queria, foi muito marcante. E daí, voltando já, depois dessa faixa, eu tô indo meio que cronológico. Lá para os meus 16 anos, eu comecei a participar mais dos movimentos de educação. Então, a gente começa até aí os protestos, realmente, pela universidade pública, pelos IFs, e eu, que não era nada, estava metida lá no meio porque eu achava interessante. Então, assim, eram pautas que me conquistavam, eu possivelmente seria uma aluna pública no futuro, e eu claramente estava ali no meio, lutando com os meus amigos que já eram de escolas públicas. Nisso tudo, eu comecei a entrar para a parte de seminários da educação. Eu acho um assunto, assim, incrivelmente interessante. Eu conheci muitos amigos que hoje são próximos na pauta da educação. Foi algo que conquista e cativa muito o nosso jovem, de saber que a gente tem uma esperança, a gente pode esperançar sobre aquilo, porque realmente a educação, até onde tivermos voz para poder estar pedindo uma voz ativa, ela vai servir para nós todos na sociedade. E daí até que, ano passado, no auge dos meus 18 aninhos, nós tivemos o maior e o primeiro seminário de organizações da nossa juventude do RN. Então, ali foi onde eu vi que, agora que eu tenho 18 anos, que eu sou responsável, eu vou começar a dar a cara dos movimentos e não mais esperar que façam isso por mim. Nesse seminário, eu acho que foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu já falei disso naquela live do conselho, né? Em ver tantas organizações presentes, mais de 100 pessoas falando ativamente sobre as coisas que viviam. E ali foi que eu vi que eu realmente poderia estar me envolvendo politicamente nas minhas pautas, nas minhas demandas. Mais ativamente também, porque todo envolvimento, querendo ou não, é político. Então, foi quando eu entrei para o conselho, e hoje eu conheço um pouco mais de como se rege a política social, de fato, em como e a quem pedir as nossas demandas, em como fazer isso de forma organizada. Então, assim, toda essa pauta de conversar com grêmios de escolas públicas, de batucada, de questões de educação, de questões de liderança, tudo isso vai se agregando e culmina nessa construção realmente social de dar voz ativa ao nosso jovem. Então, assim, eu seria muito pouca se eu não tivesse falado de todas as vertentes que me fizeram ser o que eu sou hoje. Eu não tenho como chegar aqui hoje e falar, olha, eu estou falando representando uma rede ou representando várias pessoas, quando na realidade eu não falo de todas as pessoas que me compuseram também informação. Então, é incrivelmente interessante ver como todo o nosso movimento é gigante. Muito bom. Então, a gente agradece a participação das convidadas, do convidado, a participação do público também. E agora a gente vai para o nosso encerramento. Eu vou pedir que cada convidado fale uma organização de juventude que conheceu melhor durante a criação da cartilha e dê aí as suas palavras finais. Começando aí pela Natália. Um minutinho. A organização Conjuve. Basicamente, eu não conhecia a parte estrutural a nível nacional e foi bem interessante parar para ler e entender o processo daquilo. Para mim foi assim o auge. E uma mensagem, não esperem que os outros façam por você. Se você não gosta de algo, vai lá e muda o algo. Sabe, a responsabilidade é toda tua de fazer a diferença. Não espera que alguém faça por você, porque não vão fazer da forma que você queria fazer. E é isso. Contatos, fiquem à vontade, eu posso estar ajudando. Tudo bem, Malu, uma organização de juventude que conheceu melhor durante a criação da cartilha, e esse é o recado final. Foi o DCE, eu sempre ouvia falar na universidade, o povo falava do DCE, não sei, e essas coisas, e eu nunca sabia exatamente o que era. Então aí eu pude conhecer mais o que é, como funciona certinho, e um recado para as pessoas que estão assistindo: se você for pioneiro, se envolva, porque ainda dá tempo em qualquer organização, e se você já tiver mais que 21 e estiver atuando como escotista ou dirigente, incentive seus jovens a participar, desde lá ali do ramo escoteiro, até mesmo do ramo lobinho,
esse poder para ele participar das coisas, principalmente ali os jovens do ramo sênior e pioneiro. Tudo bem, Felipe? Uma organização que você conheceu melhor durante a criação da cartilha e seu recado final. Ai, meu Deus. Então, basicamente eu conheci todas melhor. Porque eu acho que eu nunca passei tanto tempo da minha vida lendo documentos sobre alguma coisa. Então, estudei mais que a faculdade para fazer isso aí. Mas se fosse ter que escolher uma, eu acho que a Uni foi bastante interessante. Então, aprender um pouquinho mais sobre a amplitude que a União Nacional dos Estudantes tem, né? E todo o histórico de lutas e tal que ela tem dentro do processo, desde, enfim, criação dela, né? Processo de democratização do Brasil, enfim, foi muito interessante. E daí, sobre um recadinho, eu acho que, enfim, na verdade, um pedido, né? Que todo mundo que estiver vendo essa live, né? E que aproveitou conosco, né, todo esse mês que nós tivemos junto com o Protagoniza, né, com o Gabriel, com o Vitor e com as outras pessoas, né, que participaram junto conosco, que compartilhem a cartilha, né. Eu acho que dentro da história da rede, essa é uma dos produtos de material, né, que nós temos que é mais abrangente. Então, ela impacta desde o jovem e da jovem escoteira, né, até o escotista e dirigente até os 29 anos. Isso é importante falar. Como as organizações são de juventude, a gente trata de acordo, né, com o estabelecido na Constituição, né, Estatuto da Juventude, a gente está falando sobre organizações que são majoritariamente de 15 a 29 anos, né, e no caso de organizações secundaristas, enfim, fundamental, elas pegam um pouquinho menos, né, quem está no ensino fundamental já é representado lá. Então, compartilhem esse material, né, vamos criar um mundo melhor através da participação social. Boa. Larissa, se quiser complementar aquele comentário que você queria dar em algum momento, pode falar também a sua organização de juventude que você conheceu melhor, fazendo a cartilha, e seu recado final. O Felipe roubou a minha organização, eu ia falar da Uni, porque a minha organização era associada da UBS, e eu conheci a Uni por meio da cartilha, mas, como ele falou exatamente o que eu ia falar, eu vou falar a ONU. Foi muito interessante conhecer esse lado jovem da ONU e essa possibilidade que a gente tem de fazer parte das capacitações, de se envolver numa organização internacional reconhecida e que é muito, 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 muito importante para todo o cenário mundial, assim. E o que eu ia roubar é que aqui a gente está tendo uma quebra de idades enorme, né? A Natália, enquanto estava deitada no asfalto com 12 anos segurando cartaz, eu estava na manifestação ou fazendo o documento. A gente tem uma diferença de 4 anos de idade para a Natália. E quando a Nath era sênior, a gente se encontrou, era esse o ponto que eu queria chegar. Além disso, tu não precisa fazer realmente parte de uma organização de juventude para lutar como jovem. Essa é a minha frase. Tu não precisa fazer parte de uma organização de juventude para ser um jovem que luta. E aí a gente vai falar aqui sobre luta feminista e sobre movimentos de envolvimento e representação feminina. Pela primeira vez na história dos escoteiros do Brasil, em 2016 ou 2017, agora me perdi no ano, aconteceu uma conversa no Congresso Nacional sobre envolvimento e participação feminina dentro dos escoteiros do Brasil. E essa conversa foi mediada por mim e pela Natália Lourenço, na época. Foi a primeira da história dos escoteiros do Brasil. E a Nath estava lá, com o projeto sênior dela. Eu e a Natália Lourenço já atuávamos como escotistas dirigentes, né, da organização. E foi um encontro de gerações, assim. Porque quando ela chegou no núcleo, daí que cai aquela fichinha de meu Deus, eu conheço ela desde que ela é guia, desde que ela tinha o Proibido Elefantes e que me tietou e que tirou foto comigo depois de uma talk e que agora estamos todos aqui porque todos trabalhamos pela mesma juventude. Então, a minha frase é: não se prendam a organizações para trabalhar pela sua juventude. Nós temos Marcha das Mulheres, nós temos vários movimentos femininos, mas se vocês não se encaixam realmente em nenhum, não parem de lutar por esses movimentos e principalmente por uma representação feminina forte dentro das instituições, principalmente dentro dos escoteiros do Brasil, que é algo que a gente precisa muito. Bom, muito obrigado. Gostaria de agradecer novamente os nossos convidados, as nossas convidadas pela troca de experiências que eles tiveram com a gente hoje. Perdão pela moto.
Eu gostaria de lembrar que o vídeo completo ele fica gravado na página do Facebook da Rede Nacional de Jovens Líderes. Ele pode ser compartilhado a qualquer momento. Se gostou do material, manda ele para alguém que pode se interessar também. E assim, divulgar cada vez mais essas ações maravilhosas. Estaremos de volta com o Protagoniza Jovem, numa próxima data, que vamos divulgar ainda semana que vem, no máximo, com um programa sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Juvenil dos Escoteiros do Brasil. Então, esperamos vocês lá. Boa noite. Só para não terminar aqui, vocês têm previsão para lançar a cartilha? Que perguntaram nos comentários. Dá para dizer quando? Olha lá, Natália, Larissa está se mexendo ali, pode falar, Larissa. Ai, gente, vocês estão acabando com o nosso suspense. Mas vai ser antes vai ser antes da última conversa do Protagoniza, vai ser ainda nesse final de semana. A gente só precisa de um horário de pico, né? Quem é de comunicação entende. Não adianta a gente lançar a cartilha 10 da noite que ela não vai atingir o público. Então, quando a gente tiver um horário de pico digno e puder publicar ela em todas as redes, assim a gente vai fazer. É isso, muito obrigado, pessoal. E até mais.